No Antigo Oriente Próximo, Judá se destaca entre nações. Jeremias, o profeta, clama contra a idolatria, buscando restaurar a fé. As ruas de Jerusalém ecoam com rituais religiosos, mas no templo, a verdadeira devoção está ausente, gerando frieza espiritual. Os moradores ignoram as palavras de Jeremias. A nação, envolta em conflitos, prefere ouvir profecias agradáveis sobre prosperidade. Jeremias, angustiado, proclama: assim diz o Senhor, a tempestade vem sobre esta terra, voltem-se para mim e vivam. Desconsiderando o aviso, o povo de Judá persiste em suas práticas vazias. A ira de Deus se aproxima como um raio no horizonte. Deus observa, o exílio se torna inevitável. O destino de Judá é selado, mas a esperança de redenção ainda brilha à distância. No coração de Judá, a cidade de Jerusalém fervilha. Os muros são imponentes, mas o espírito do povo está em ruínas. Jeremias, com o rosto marcado pela tristeza, caminha enquanto clama contra a idolatria. Sua voz ecoa pelas calçadas de pedra. No palácio, os líderes se reúnem em uma sala luxuosa. Eles discutem alianças com potências vizinhas, ignorando a verdade. No meio da reunião, um mensageiro interrompe, trazendo notícias sobre a Babilônia que se prepara para atacar. Os líderes, confiantes em suas estratégias, riam. Estamos seguros, diz um deles. Mas os olhos de Jeremias se embaçam. Jeremias, com voz firme, adverte: a proteção não virá de alianças humanas, mas do arrependimento. Silêncio se instala. Fora do palácio, o povo continua nas festas idolátricas, embriagado pela falsa segurança. As danças ecoam sob a lua, os símbolos de culto aparecem: altares e ídolos. Jeremias observa, angustiado, sabendo que o juízo se aproxima. A Babilônia se movimenta. Nabucodonosor II, astuto, envia seu exército em marcha. A poeira se levanta, o destino é selado. Em Jerusalém, os muros são cercados. O som das trombetas de guerra ressoa e o povo se enterra em pânico e desespero. Então, em meio ao caos, um jovem chamado Daniel é levado. Seus olhos refletem coragem e curiosidade enquanto é levado. Enquanto a cidade se abate, Jeremias, em sua solidão, levanta sua voz em oração, clamando a Deus por misericórdia. As ruas de Jerusalém estão impregnadas de desespero. O eco dos lamentos se mistura ao uivar do vento, enquanto Jeremias, em oração, busca consolo. Os cidadãos com rostos pálidos se reúnem em grupos, murmurando sobre a fome que devora suas famílias. O desespero é palpável. As crianças, com olhos grandes e famintos, seguram-se aos lados de suas mães, enquanto o cheiro de fumaça se espalha pelo ar. Jeremias ergue sua voz ao Senhor: até quando permitirás este sofrimento? Sua súplica se perde na imensidão do desespero. Os muros da cidade, outrora majestosos, tremem com a aproximação dos babilônios. O medo transborda em cada esquina e a fé vacila. Eufrates e a terra dos babilônios, representando o inimigo, se aproximam da cidade como um mar impiedoso prestes a engolir. As pessoas buscam abrigo nas sombras do templo, um símbolo de esperança, embora a dor e o sofrimento invadam sua santidade. Jeremias observa o caos, entendendo a gravidade do momento, e fala ao povo: voltem-se para Deus, pois Ele é nossa única esperança. Mas o povo, consumido pelo medo, hesita. Olhas perdidas se encontram e a incerteza reina. A fé já não é suficiente. Os gritos de crianças famintas ecoam no ar, misturando-se aos lamentos dos adultos. A cidade, antes forte, agora se desmorona. Um grupo de soldados babilônios avança implacável, roubando o que resta de esperança e dignidade, com olhares duros e frios. A cidade de Jerusalém, símbolo do pacto, observa sua destruição e as lágrimas descem enquanto a vergonha se instala. Ao ver o templo sendo profanado, Jeremias sente as flechas do desespero atingirem seu coração. Senhor, onde está teu povo? Ele clama. O eco de seu clamor se perde na confusão, enquanto os babilônios arrastam os tesouros do templo, rindo de sua devastação. Um profundo silêncio toma conta do povo que observa a desgraça. A dor é compartilhada em cada olhar, em cada suspiro. As crianças, antes brincando, agora se atiram aos pés de suas mães, buscando conforto em meio ao caos. A inocência se esvai. Jeremias, agora sem forças, observa as chamas consumirem a cidade e clama: dá-me, Senhor, a sabedoria para entender. Na escuridão da noite, o fogo da destruição brilha intensamente, refletindo os corações em desespero, clamando por um milagre. E enquanto a cidade arde, uma voz sussurra ao espírito de Jeremias, trazendo esperança: o lamento não será em vão, haverá redenção. Neste instante de angústia, Jeremias se ergue olhando para o céu, como se captasse a essência de uma promessa ainda a ser cumprida. O povo, tocado pelo clamor de um profeta, começa a se mover, buscando reconciliação. A fé começa a ressurgir em meio às cinzas. As mãos se entrelaçam, formando uma corrente de esperança, enquanto os cidadãos de Jerusalém prometem voltar ao seu Deus. Murmúrios de arrependimento começam a ecoar nas ruas, e a cidade, embora destroçada, começa sua jornada de retorno à fé.
E assim, emergindo das cinzas, Jerusalém encontra um novo propósito. A história de seu sofrimento se transforma na semente da redenção. E assim, sob o céu escuro da Babilônia, o povo de Deus se reuniu à beira do rio. Seu lamento ecoava entre as margens. Ezequiel, com seu olhar profundo e voz firme, levantou-se para encorajar aqueles que se sentiam perdidos, clamando por esperança. Enquanto ele falava, os olhos de Daniel se iluminavam. Ele sabia que a visão que Deus lhe dera trazia uma mensagem de redenção. As lembranças de Sião se tornavam canções de lamento, mas Ezequiel recordava as promessas de Deus. Com fervor, Ezequiel exclamou: "Lembrem-se do Senhor, Ele não esqueceu de nós." A esperança, mesmo na dor, as lágrimas começaram a secar e os rostos, antes sombrios, começaram a brilhar com uma nova determinação. Daniel avançou, compartilhando uma visão de um futuro iluminado, onde a glória do Senhor seria restaurada entre eles. Ezequiel uniu as suas palavras com fervor: "Não se esqueçam de nossas raízes, pois somos o povo escolhido." A multidão começou a cantar. Suas vozes, antes silenciadas pela dor, agora entoavam cânticos de esperança. Mesmo sem o templo, o Senhor estava presente em seus corações, prometendo um retorno à sua terra prometida. Naquele momento, a disciplina do exílio tornou-se um tempo de renovação, onde a fé se tornava mais forte. E assim, mesmo nas margens das águas babilônicas, a esperança ressurgia, como uma promessa de um novo amanhecer. E assim, mesmo nas margens das águas babilônicas, a esperança ressurgia. O povo cantava e suas vozes ecoavam na vastidão. Após décadas, a cidade de Babel tremeu. A notícia da queda do império chegou como um sopro de renovação. O novo imperador permitia o retorno a Jerusalém. O povo, agora resiliente, uniu-se para preparar a jornada de volta. Olhares esperançados se cruzavam, enquanto planos tomavam forma nas reuniões sob as estrelas. Chegaram a Jerusalém. A cidade estava em ruínas, mas o espírito de adoração vibrava. Ali aprenderam que a casa de Deus reside nos corações. Nas festas de alegria entoaram cânticos retomando as tradições. O som de instrumentos e vozes preenchia o ar, ressoando promessas de renovação. A história ensinou que mesmo no exílio a fé prevaleceu. Deus foi fiel em cada passo e seus planos ecoaram através das gerações.